Tá. Mas muda a luz a partir do momento que entra a Nossa, tá segunda pessoa. estouradaço. Ah, prefiro assim. Inclusive me incomoda menos. Oi, gente, boa noite. Vamos conversar com a juíza Ludmila Lins Grilo. Vamos falar sobre lei de fake news, sobre o que é proibido, o que pode, o que a gente... Por que todo mundo xinga todo mundo, chama de nazista, de fascista? Se isso também é crime, se isso pode ser processado, tipificado, sei lá como é que chama, que eles dizem. Deixa eu achar a juíza Ludmila aqui. Achei. Tô tão feliz, parece criança quando eu acho meu entrevistado. Eu me sinto meio ridícula, mas eu vou contar para vocês que eu me sinto assim mesmo. Quando eu acho a entrevistada, eu achei a casa dela, mas não achei ela. Achei! A Ei, juíza, tudo bem, tudo bom, Ludmila? Leda? Tá bom? Tudo bem, Tudo bom? querida? E Deixa eu ver se está você? centralizado. Acho que tá. Acho que tá bom, né? Tá. Nós Pronto. duas aqui também. Tudo bem? Tudo bem Tudo com bom, você? Leda? Tem um Prazer estar aqui tempão que eu não contigo de te novo. vejo. Pois é, queria estar em São Paulo, né? Seria melhor, mas Seria, mas não tem jeito. Tá tudo assim agora, tudo por live. Pelo menos assim a gente conversa. Eu já estou há 78 dias, Ludmila, aqui. caramba, hein? Não é fácil, não. Você Não é mudou fácil. de comarca, não mudou? Mudei agora em março. Saí de lá do sul de Minas. Quando eu fui na tua casa, eu ainda trabalhava no sul de Minas. Trabalhava na comarca de Botelhos. Botelhos e Monte Sião. E agora, em março, eu fui promovida, na verdade. Nem foi só uma remoção, não. Eu fui promovida, então eu deixei de ser juíza substituta e passei a ser juíza titular de uma vara aqui na comarca de Unai. É uma cidade aqui de Minas, tem cerca de 80 mil habitantes, fica a 160 quilômetros de Brasília. Então, antes, para mim, a capital mais perto era São Paulo e agora a capital mais perto é Brasília. Brasília. Mas tá tudo é boa. Minas Gerais. Pois é, tudo é Minas. Mas tá tudo certo? Tudo bem para você? Tudo Você tinha certo. mesmo que ser promovida, já não dava mais para adiar, né? Não dava mais para adiar. Já poderia ter sido promovida há muito tempo, né? Eu fui deixei passar uma, deixei passar duas, deixei passar três. Mas aí chegou uma hora que eu resolvi o desafio. Falei, vamos embora. Pronto, vamos lá. Coisas novas, né? Aliás, Pois estamos é. vivendo um momento tão esquisito esse, né? De pandemia, de isolamento e de raiva, porque muito ódio, né? Nas redes sociais, muito xingamento, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, né? Antifascista para cá, antinazista para lá, fascista, nazista. O que é isso, hein? Como é que estamos? Então, essa coisa do ódio da rede social, que a gente pode observar um fenômeno, é que as pessoas utilizam como xingamento palavras que elas simplesmente desconhecem o significado. E a gente pode ver isso muito claramente no xingamento fascista. Será que as pessoas que xingam os outros de fascista realmente sabem o que foi o fascismo? Simplesmente elas pegaram uma palavra que elas ouviram falar, sabem que significa algo ruim, mas não sabem exatamente o que, e chamam o outro. Então é aquele efeito manada. Um chamou o outro de fascista, começa todo mundo a chamar também. Então a gente está tendo esse efeito na internet, esse ódio generalizado. E com essas duas palavras especificamente, fascista e nazista, a gente pode falar sobre elas. Né? O fascismo, evidentemente, não é isso que estão dizendo. O fascismo foi o sistema implementado na década de 20 por Benito Mussolini. Não se confunde, não é a mesma coisa que nazista. Geralmente as pessoas acham que é a mesma coisa, fascista, nazista, a mesma coisa, não é. O sistema do fascismo. Tem até aquela frase do Mussolini, tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Então significa que o Estado tem muito a ver com o socialismo, porque tudo funciona na base estatal. Então é exatamente o contrário do que a gente vê no capitalismo e, para você ver, é exatamente o contrário do que dizem por aí. Né? Então, quem é
quem gosta do comunismo, quem gosta dessa ideologia, acaba rejeitando o fascismo sem nem perceber que é justamente o fascismo que diz que é tudo no Estado mesmo. O capitalismo é o contrário. O capitalismo gosta de ver as coisas fora do Estado. Então, para você ver aí, para começar, que esses xingamentos são algo aleatório, as pessoas nem sabem o que estão dizendo. Já o nazismo é outra coisa. O pessoal começa a chamar o outro de nazismo. O nazista seria um regime totalitário, que de fato ele seria, acho que mais gravoso, algo pior do que o fascismo, que era uma forma disfarçada de socialismo, no caso fascismo, e que o nazismo, no caso, teria realmente aquele elemento racialista, supremacista. E esse xingamento, acho que quando as pessoas querem chamar o outro de fascista, na verdade, eu acho que eles estão pensando, na verdade, no nazismo, tá? O que acontece? Qual que seria o crime? É crime chamar alguém de fascista? Pois é. Chamar alguém de nazista? É crime. Ah, é? Aí você me pergunta, mas vem cá, mas será que seria crime chamar alguém de comunista? A resposta é não. Chamar de comunista não é crime. Porque o comunismo, ele é legalizado. Há, inclusive, partidos políticos em pleno funcionamento no Brasil que tem o comunismo no seu nome. Então, se você chama um comunista de comunista, você está simplesmente chamando ele do que ele é e do que não é proibido no Brasil. Já o nazismo, temos uma lei que considera, né, o nazismo como sendo um crime. Você, inclusive, não pode expor aquele símbolo, aquela suástica nazista. Você não pode fazer nenhum tipo de divulgação daquilo. Então, se você chama alguém de nazista, você está atribuindo a ele algo que a nossa lei considera ilegal, algo que nós todos repudiamos e que a lei expressamente repudia. Então, chamar alguém de nazista é uma ofensa. E as ofensas, a depender da ofensa, sendo grave, e chamar de nazista eu entendo que é uma ofensa grave, ela é classificada como crime de injúria. Então, aí você me pergunta, mas isso também serve para o fascismo? Chamar alguém de fascista? Chamar alguém de nazista, eu já te disse que é crime, é tranquilo, ninguém nem discute isso. Agora, chamar alguém de fascista seria crime? O fascismo, como falei, não se confunde com o nazismo. Eles têm elementos em comum, mas não são exatamente coincidentes. No nazismo, a gente tem aquela coisa mais forte da questão racial, da perseguição aos judeus, certos elementos específicos que a gente não encontra no fascismo, que seria mais aquele regime totalmente estatizante do Mussolini. Inclusive, tivemos algo parecido aqui no Brasil, com aquela promiscuidade entre empresas, grandes empresas, empreiteiras, que a gente as classifica como capitalistas, mas quando a gente vai ver, na verdade, elas dependem totalmente do dinheiro do Estado. Elas têm contratos milionários com o governo. Então, quando essas empresas elas têm essa relação completamente promíscua com o Estado, elas vivem do Estado, apesar de serem supostamente capitalistas, a gente tem aí, na verdade, um regime fascista. Então, assim, seria crime chamar alguém de fascista, que acho que é o que está mais em voga aí. As decisões recentes dos tribunais superiores entendem que sim, que justamente pelo fato dessa palavra fascismo ter adquirido durante um tempo uma conotação extremamente pejorativa. Quem chama o outro de fascista está chamando o outro de autoritário, ditador, racista, está tudo englobado no mesmo conceito, embora não seja este o conceito originário de fascismo, que não tem nada a ver com isso. Né? Não que o fascismo tenha sido bom, foi horrível, mas tem as suas características próprias e não essas que estão querendo falar. Então, a resposta é crime chamar de nazista, chamar de fascista, e o crime é o crime de injúria. Tá? É um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime, está tipificado. Quem for chamado de fascista pode procurar o judiciário que vai ter razão no seu pleito. E isso inclui a internet? Isso inclui... Porque na internet, nas redes sociais, é que essas ofensas ganham um volume maior, ganham corpo, né?
Exatamente. Tem, inclusive, no artigo 141 do Código Penal, é 141, inciso 3º do Código Penal, que estabelece uma causa de aumento de pena para crimes dessa natureza, crimes contra a honra, praticados mediante a utilização de um meio que você possa atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso quando o crime é praticado na presença de várias pessoas ou por um meio que facilite a divulgação daquela ofensa, existe uma causa de aumento, a sua pena é aumentada na fração de 1/3. Então, no caso da mais grave. internet, aumenta milhares e centenas de milhões de vezes. Aumenta exponencialmente. Então, tem essa causa de aumento aí específica. O Código Penal não fala exatamente em internet, mas fala em qualquer meio que possibilite essa divulgação em massa. Então, obviamente, a internet está incluída. E já tem jurisprudência disso? Já tem algum julgamento nesse sentido? Tem julgamentos nesse sentido, sim. No sentido de considerar essa ofensa, né, fascista como sendo uma ofensa, sim. Bom, hoje a gente quase teve a votação da lei que vai chamar a lei da fake... Bom, que a gente está chamando de lei da fake news. Ela tem 3 nomes. Eu estava conversando agora há pouco com o doutor Renato Opsi-Blum, que é um advogado especialista em direito da internet, e um dos dois lembrou do nome todo da lei, que é liberdade... Liberdade, responsabilidade e transparência na internet. E que não me parece nada disso. E te parece isso? Esse título te parece real? É aquela história, Leda, abre aspas, a lei é minha, eu boto o nome que eu quiser, né? Botaram o nome que quiseram. Então, aí é aquela história, será que se a gente for ler essa lei, será que vai ser isso mesmo? Será que ela vai estar dando mais liberdade para a gente? Né? A Duvido um pouco. Travou. Tomara que destrave, né? Ai, meu Deus. Travou. Isso é a câmera de lá que está travada. Ludmila saiu. Vou ativar aqui para ver se ela entra de novo. Mas que coisa. Vou ver se Ludmila entra. Aqui ela. Oi, voltou. Acho que voltou. Voltamos. Você leu a lei? Li a lei. Me diz então, Ludmila, eu não li a lei. Bom, nós temos vários dispositivos que a gente pode tranquilamente chegar à conclusão de que esse nome, Lei da Liberdade na Internet, esse nome é completamente equivocado, completamente enganoso. Vamos lá. Ainda isso não é lei, essa votação ia ser hoje, houve várias emendas, acho que quase 30 emendas. Eu não li as emendas, eu só li mesmo o texto originário. E essa lei fala o seguinte, que ela tem como objetivo combater a desinformação. Combater a desinformação, buscar por transparência, dentre outros objetivos. E ela diz o seguinte, que a desinformação é um conteúdo inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação. Então, daí a gente já começa a se fazer a pergunta, quem é que vai verificar? Quem é que vai verificar? Então, a própria lei, ela estabelece mais lá na frente que esses verificadores, isso aí está no artigo 4º, são os verificadores de fatos independentes. Então, vai ser uma pessoa jurídica, então vai ser uma empresa que vai fazer, segundo a lei, palavras da lei, tá? Não estou inventando. Vai fazer uma verificação criteriosa
de fatos de acordo com os parâmetros e princípios desta lei. Então, o próprio artigo 4º da lei fala que eles vão, os provedores de internet vão ter que contratar uma pessoa jurídica especializada em fazer verificações criteriosas. Olha só. O que é isso? Quem vai fazer essa verificação criteriosa? Né? Imagina só quem é que eles vão botar lá para fazer verificação criteriosa. O que é uma verificação criteriosa? Quais são os critérios da verificação criteriosa? Né? A gente já viu aí essas agências de fact-checking, a gente já viu o que eles estão dispostos a fazer, né? Eles são os primeiros... Eles têm lado, né? Eles têm lado e são os primeiros a divulgar fake news, né? Então, lá eles colocam, artigo 9º, medidas contra a desinformação. Eles dizem que os provedores de internet vão ter que tomar medidas necessárias para proteger a sociedade. Olha só, é tudo para nossa proteção, Leda. É claro que o Estado quer só nos proteger, não é mesmo? Claro, proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio de seus serviços. Então, o Estado só quer nos proteger. E, para isso, vai colocar lá um camarada para dizer se o que você está falando é bom, é bonito, é correto ou se não é. Isso não é bom, Leda? Isso é maravilhoso? Então, eles chamam isso de liberdade. E eles falam, eles dizem lá, eles colocam o que são as boas práticas da internet. A primeira boa prática que eles colocam usar verificações provenientes dos verificadores de fatos independentes. Então, todo provedor de internet vai ter que usar essas verificações desses verificadores, né? Desabilitar recursos de transmissão de conteúdo desinformativo para mais de um usuário de uma vez. Então, se você quiser transmitir alguma coisa para mais de um usuário de uma vez só, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Isso a gente já está vivendo, né? Porque dependendo do que a gente quer compartilhar, só pode compartilhar para uma pessoa. Alguém já está verificando isso, porque tem coisa que você consegue compartilhar para 5. Antigamente, você compartilhava para quantos você queria. Né? De um determinado momento, que eu não me lembro quando é que foi, passou a ser só para 5 pessoas. E agora, quase sempre é para uma pessoa. Que já é um cerceamento, né? Já é um cerceamento. Eles prevêem também a interrupção imediata de promoções pagas ou gratuitas. Então, se eles acharem que você está promovendo alguma coisa que seja incorreta ou indevido, segundo o seu julgamento, eles podem interromper imediatamente aquela transmissão. É muita liberdade, né, Leda? É muita liberdade. Então, no artigo 12, eles criam um dispositivo parecido com o de um tribunal. Olha só. Eles falam, inclusive, que aquela pessoa que sofrer essa interrupção, sofrer essa intervenção aí do provedor de internet, ela vai poder até mesmo recorrer da decisão para o próprio provedor de internet. Criou um tribunal, chamou o provedor de internet de tribunal e está concedendo gentilmente um direito de defesa. Olha como eles são que bonzinhos, gentis, né? Não? Muito gentis. Bondade das bondades. A gente vai poder correr, não é mesmo? É muita bondade. Então, nesses serviços que eles chamam de serviços de mensageria privada, eles vão limitar esse compartilhamento a no máximo 5 usuários, né? Muita liberdade, né? Vamos ter que compartilhar no máximo 5. E os grupos só vão poder ter no máximo 256 pessoas. Tá? Enquanto outros grupos eram ilimitados, agora, para o nosso bem, eles vão limitar em 256. Mas é tudo para o nosso bem, tá, Leda? Tá, estou entendendo, estou me sentindo protegida. Eu também, estou me sentindo super protegida. Então, eles falam lá no artigo 16 que esses serviços de mensageria vão ter que usar, olha a expressão que eles usam, todos os meios que estiverem ao seu alcance para limitar a difusão e assinalar aos seus usuários a presença de conteúdo desinformativo. Então, sempre que eles encontrarem algo que eles considerem desinformativo, eles vão utilizar de todos os meios, na lei está essa expressão, todos os meios para limitar a difusão.
É muita Nossa, liberdade, né? é muito pesado, porque é a censura em letra maiúscula, né? Então, aí você E olha, todos os meios é uma ameaça também, né? Eu vou oi? usar todos os meios contra você. Oi? Né? O que Exatamente, todos os significa meios isso? necessários. Então, você vê que a lei, do início ao fim, ela é inteiramente censura. Não tem nada ali que indique que ela vai dar mais liberdade. Aqui nem aquela história. Se você tem uma praça na sua cidade, a praça é aberta, a praça não tem grades. A praça é aberta, todo mundo chega lá, as crianças brincam no balanço, no escorrega. Aí daqui a pouco chega um prefeito para a sua liberdade, para o seu maior conforto, ele resolve colocar uma grade ali naquela praça, mas é só para o seu bem, só para controlar as pessoas que estão passeando ali. Aí, na verdade, daqui a pouco ele começa a estabelecer um horário para você usar a praça, mas é só para o seu bem, tá? É só para o seu bem. E vai chegar uma hora que vai culminar, que ele vai começar a limitar a quantidade de pessoas que entram naquela praça, para o bem da sociedade, para o bem daquela cidade. E vai chegar uma hora que, né, o pessoal, né, vai estar fazendo muita confusão, muito barulho, e ele vai simplesmente trancar a praça. Mas é só para o bem da cidade, é só para o bem de todo mundo, né, Leda? Então, é isso aí que essa Negócio lei... inacreditável. É inacreditável, né? E o inacreditável é como as pessoas se deixam levar pelo rótulo, pelo nome que dão às coisas. Então, deram o nome de lei contra a fake news, de lei da liberdade, e as pessoas são facilmente manipuladas pelos nomes que dão artificialmente as coisas. Ninguém se dá o trabalho de nem por um minuto ler o que está escrito, ler aquele conteúdo, para saber se realmente aquele conteúdo está de acordo com o nome que foi dado para aquela lei. E todo mundo começa a dizer, se você é contra a lei que vai contra a fake news, então você só pode ser a favor da fake news. Olha como as pessoas acabam se idiotizando e sendo manipuladas completamente. Basta botar um nomezinho bonitinho que elas vão aceitar docilmente. E depois são essas mesmas pessoas que chamam os outros de gado, tá certo? São essas mesmas pessoas que chamam os outros de gado. E houve uma campanha, né? A campanha do Sim, muito forte, e que se disseminou com pessoas famosas e tal, tentando... Essa votação ter sido suspensa hoje já foi uma vitória de quem se preocupou em votar com consciência, né, também. Não é uma campanha alertando para que é uma censura, né? Porque eu não entendo por que pessoas que nunca defenderam a censura estavam apoiando essa lei. E estavam. Pessoas que simplesmente não se deram ao trabalho de ler o que estava escrito e confiaram no rótulo que colocaram nessa lei. Então, hoje em dia, eles estão muito se utilizando das famosas palavras gatilho. Eles usam determinadas palavras, liberdade, democracia, e pega algo completamente contrário à liberdade e à democracia, joga o nome de democracia, joga o nome de liberdade e todo mundo compra aquilo ali como se fosse algo muito bom. Né? O professor Olavo ele explica muito bem isso, a questão do signo, do significado e do referente. As pessoas simplesmente vivem no mundo do signo e do significado. O referente é o fato em concreto, é a coisa em si. Só que elas se ligam só no signo, naquele elemento que jogaram para ela comprou aquilo e simplesmente esqueceu de olhar para a realidade. Então, simplesmente, se você joga uma palavra bonita como isca, ela se contenta com aquela palavra, que é o signo, se contenta com aquele significado, que é aquele sentimento de satisfação, de bondade, que aquela palavra bonita gerou nela, e esquece completamente de olhar o referente, que é o terceiro elemento mais importante, que é o fato da vida, a coisa, o objeto verdadeiro. Aquilo ali existe realmente, ou foi simplesmente uma palavra que jogaram, né, no ar, você comprou, aquilo te gerou um sentimento e para você tá bom. Então, hoje em dia, é o que o professor Olavo explica, é muito mais fácil você lidar com a mentira, você mentir, do que você desmentir uma mentira. Porque se você mente, você está lidando apenas
com elementos ilusórios, só com signo e com significado. Você não está lidando com o fato, com o referente. Quem lida com o fato é quem está falando a verdade. Então, é muito mais fácil você lidar apenas com os signos, apenas com o que é simbólico, e sem precisar se preocupar com o fato. A gente vê facilmente isso acontecer com esse episódio agora dos antifascistas. Você deve ter acompanhado. Claro. As pessoas não estão olhando mais para o fato. Elas se contentam com o que estão falando para ela. Então, se o sujeito de balaclava, soco inglês, porrete, sai na rua, quebrando tudo, tacando bomba e se dizendo antifascista, a pessoa vai simplesmente fingir que não viu o que os olhos dela viram, os olhos dela viram, e vai se contentar com aquela classificação que o sujeito se autoproclamou antifascista. Então, as pessoas... Aquele comediante americano, já falecido, Groucho Marx, ele dizia o seguinte: você prefere acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então, hoje em dia, as pessoas estão preferindo acreditar nos outros do que acreditar nos seus próprios olhos. Está todo mundo ali vendo aquele sujeito ali de porrete, quebrando tudo, tacando bomba, mas se ele se disse antifascista, então a pessoa, então se ele está dizendo que ele é antifascista, então eu vou ter que ficar do lado dele. E vai simplesmente ignorar o que os olhos dela estão vendo. Então, hoje em dia, as pessoas se acostumaram a acreditar no que dizem e não a analisar um fato. As pessoas perderam a capacidade de julgar por si próprias. Elas compram as narrativas alheias. O que é muito triste, né? E não é? Hoje, a gente teve também, acordou com isso, acho que foi hoje mesmo que a gente acordou com isso, com o vazamento de dados pessoais do presidente da República, dos filhos, do ministro, da ministra, da Maris, de várias pessoas da direita que foram hackeadas supostamente pelo Anonymous. Eu estou falando supostamente porque eu já vi notícia dizendo que o Anonymous assumiu e dizendo que não assumiram. Então, já não sei mais o que é verdadeiro nisso. Isso é um crime? E como é que se pune isso? Pelo Código Penal? Você vai estar vazando dados pessoais de pessoas, de pessoas físicas. Né? Então, tem crime no Código Penal, agora não tem de cabeça, mas a respeito de divulgar dados sigilosos. Então, como vai se descobrir a pessoa que realmente praticou esse delito? Aí é uma questão de investigação, vai ter que entrar a Polícia Federal no meio, então vai ter que ter um serviço de inteligência. Mas é possível, tentar... né? Porque a internet não é terra de ninguém, exatamente. Né? Uhum. É possível. Agora, como vai ser feita essa investigação, aí vai depender de perícia, de hackers, enfim. No caso deles, como são autoridades, provavelmente a Polícia Federal, né? Provavelmente a Polícia Federal. Não, com certeza a Polícia Federal. Com certeza. Hoje eu vi também nos jornais, logo cedo, que 90% dos brasileiros apoiam essa lei, a regulamentação das redes sociais para combater fake news, segundo o Ibope. Eu não vi as perguntas que eles fizeram, né? Mas eu acho que estava naquela tese que você defendeu de que as pessoas não só leem o nome, né? Contra fake news. Exatamente. O Ibope vai chegar para você e vai perguntar: Leda, você é contra a fake news? O que você vai responder? Sim. Sim, sou contra. Todo mundo é contra fake news. Então, assim, eles fazem já... nós temos uma lei que pretende ser contrária a fake news. Quem é que vai dizer, em sã consciência, que é contra? Só se a pessoa fez como eu fiz, leu a lei, viu que não era nada daquilo e vai se colocar contra. Agora, se você não ler o conteúdo da lei, você vai dizer, claro que eu sou a favor dessa lei. Isso é óbvio, isso aí é uma estratégia retórica para que as pessoas fiquem do seu lado sem nem saber o que estão fazendo. E como é que a gente vai combater isso? Pois é, o próprio nome da lei já é uma fake news por si própria, né? A própria lei da fake news se autoproclama a lei da liberdade. Se a gente for para a definição,
Se a gente for para a definição mesmo de fake news, já é uma fake news o nome da lei. Já é uma fake news, claríssimo. Agora, tudo está virando uma disputa, tudo está virando um fla-flu, né? Sim, sim. Então, a questão da fake news... como você fala, tá virando fla-flu. Como é que a gente vai se precaver das fake news? Aí a gente entra naquela história. Se existe o crime de fake news, né? Existe o crime, a pessoa fala, o crime de fake news. A questão é a seguinte, o nosso ordenamento jurídico em nenhum momento prevê crime de fake news. Não dessa forma. Essa expressão fake news nem aparece no nosso ordenamento jurídico. Nem em inglês e nem em português, notícias falsas. O que aparece, o que pode acontecer é o sujeito divulgar uma notícia falsa e aquela notícia falsa se enquadrar em algum dos artigos do Código Penal. Então, pode se enquadrar no crime de calúnia, no crime de injúria, no crime de difamação, pode até configurar uma denunciação caluniosa, se aquela notícia falsa que ele implantou, se ele teve a intenção de dar ensejo a uma investigação criminal, e essa investigação criminal ou administrativa começar efetivamente, e ele desde o início sabia que aquilo era falso, ele pode, inclusive, responder por denunciação caluniosa. É um crime com uma pena mais alta do que os crimes contra a honra. É um crime contra a administração pública. Mas a justiça brasileira já está com um número chocante de processos, né? Um número imenso. E já está atrapalhada com esse número, né? Se todo mundo for processar todo mundo, não é? Porque está todo mundo se xingando o tempo todo nas redes. Sim. Mas é uma minoria que acaba processando, né? Eu acho que até por conta disso mesmo que esses abusos continuam acontecendo. Por conta disso mesmo que muitos continuam contando mentira na internet, porque muitos estão se calando. Né? Eu mesma já fui alvo de fake news, estou processando já. E mesmo assim, pessoal, poxa, mas você mesmo que já foi alvo de fake news, você vai ser contra a lei que pune a fake news? Sim, porque eu não sou igual às pessoas que leem um nomezinho bonito e saem acreditando. Sim, mas como é que você acha que tem que ser feito isso? Porque é preciso alertar as pessoas sobre isso. Será que elas estão dispostas a serem alertadas, por exemplo? Estão querendo descobrir... Ou não, a narrativa já levou? A questão a gente está na época da guerra das narrativas. Então a gente tem que saber disso. Vai ter gente falando a verdade, vai ter gente mentirosa. Então, essa mentira... Então, o sujeito tem o direito de mentir? A resposta é: tem, desde que esta mentira não configure nenhum crime, não cause nenhum dano a ninguém. Ele simplesmente vai levar a fama de mentiroso e vai arcar o ônus social disso. Agora, se aquilo ali configurar um crime, interferir na vida de alguém, de alguma forma negativa, aí sim ele vai estar esbarrando na liberdade de outra pessoa, né? Na esfera privada de outra pessoa, ele vai ter que responder por isso. Agora, ele simplesmente contar uma mentira, isso aí o próprio público, com o tempo, vai fazer essa moderação. Vai falar, não, esse jornalista que mentiu, então eu não vou mais assistir o canal dele, não vou mais ler nada dele. O próprio mercado vai se regular sobre isso. Agora, se cometeu crime, aí sim, aquilo ali vai se enquadrar em um dos artigos do Código Penal. É só isso. Então, como é que a gente combate? Isso aí vai ser um combate meio, digamos, vai ser algo muito individual, porque perceba bem, antigamente, quando a gente tinha dúvida sobre alguma coisa, o que a gente fazia? A gente comprava o jornal para ver se saiu no jornal, é porque aquilo ali aconteceu. Né? Quando eu era criança era assim, quando eu era adolescente era assim. Quando eu tô na dúvida, vamos comprar o jornal para ver se isso aí aconteceu. Era assim. Agora, hoje em dia é exatamente o contrário. A gente lê alguma coisa na imprensa e a gente corre para outros meios para confirmar se aquilo ali, se a imprensa me falou a verdade ou não. Hoje em dia a coisa se inverteu de forma formidável. Hoje em dia não é mais como era antigamente. Então, a verdade hoje ela vai ser buscada de forma individual. Não existe mais isso. Já não, isso aqui, a não ser que você é jornalista que... Ah, não, esse é jornalista que eu confio, ótimo. Agora, a partir do momento que eu percebi que esse jornalista mentiu para mim, eu vou correr para outro meio, eu vou correr para outro veículo de comunicação, para uma mídia independente, para um canal do YouTube. E é isso que está acontecendo. E é por isso que você acha que essas leis
que pretendem cuidar da sua liberdade estão sendo criadas exatamente com medo dessa independência das pessoas ou dessa possibilidade de checagem que há hoje com a internet, porque hoje todo mundo tem acesso a tudo, né? Você pega um táxi, o motorista sabe o que acabou de acontecer, pessoas que antigamente não eram veículos de informação, agora são. Não? São meios de comunicação também, né? Todo mundo é repórter, todo mundo filma, todo mundo vê, todo mundo lê, todo mundo fica sabendo. É o medo disso que gera uma lei como essa, por exemplo? Bom, eu não sei o que se passou na cabeça de quem escreveu este texto desta lei especificamente. Agora, que medidas como essa vão ser tomadas e vira e mexe a gente vai se deparar com uma votação de algo parecido, isso vai acontecer. Porque esse é o fenômeno das mídias independentes. Quando nós percebemos que grandes veículos de mídia estavam mentindo para nós, o que aconteceu? Isso ficou muito claro pelas redes sociais, as pessoas identificam aquela mentira hoje muito claramente e correm para as mídias independentes. Esse é um fenômeno que eu percebo muito claramente, muito claramente. Então, como as redes sociais viraram uma fonte mesmo de informação, de checagem, ainda, pô, eu vou para a rede social para ver as opiniões sobre esse tema e quem vai chegar à conclusão sou eu. E hoje em dia as pessoas têm essa consciência, não deixam mais o jornalista chegar na opinião dele e obrigar você a ter essa opinião. Hoje em dia as pessoas estão chegando às suas próprias opiniões. É claro, esse é o bom jornalismo, né? Falar para você o que está acontecendo e você concluir de que lado você quer ficar, qual a história que você se identifica, né? Isso, a rede social é muito bom para isso, é muito boa para isso. A rede social ampliou esse direito, né? Você já tinha o direito antes, só que você ficava meio refém da informação que vinha para você. Agora você pode buscá-la, pode confrontar, pode checar, né? Esse jornal falou isso, esse falou aquilo, e eu vou buscar o que está acontecendo aqui. É um direito que você adquiriu, né? E que tem que tomar muito cuidado para não perder, né? Sim, liberdade é aquela coisa que a gente não pode... Liberdade, você nunca está tranquilo com a sua liberdade. Sempre vai ter alguém tentando te tirar. É aquela coisa do preço da liberdade, é eterna vigilância, né? É verdade. Você nunca pode descansar sobre ela. Nunca pode descansar. Então, como a internet facilitou essa checagem individual, quem é mal intencionado vai querer fazer o quê? Trazer liberdade à internet? Claro que não. Vai querer limitar aquilo, restringir, para que as pessoas tenham dificuldade de chegar às suas próprias opiniões e fiquem com a narrativa que o establishment quiser que ela compre. Você pode falar de processo, não? O juiz pode comentar outros processos, não? Não, só se já houver trânsito em julgado. Sim, processos em andamento, não. Casos em concreto, não. Então, não posso te perguntar sobre os processos. Não. Que estão rolando, né? Se são constitucionais ou não, nada disso. Não, processos, né? Processos em concreto, não. Eu só posso falar das situações em abstrato, como se eu estivesse dando uma aula de direito penal. Então, eu não sei. Por exemplo, vou tentar ter aula, tá? Vou fazer uma pergunta de aluno. Quando um juiz decide fazer um processo, ele é o inquisidor, ele vai julgar e ele vai condenar. Tudo na mesma pessoa, centrado numa pessoa. Isso é legítimo? Não. No Brasil, a gente trabalha mediante o sistema chamado acusatório. E esse sistema acusatório, ele significa que as funções de julgar, acusar e se defender, elas são exercidas por pessoas diferentes. Então, não pode um juiz concentrar em si mais de uma função processual. E, inclusive, juiz não está autorizado a instaurar inquéritos, não está autorizado
a investigar. Só quem pode investigar é a Polícia Civil ou a Polícia Federal ou o Ministério Público. São as instituições que podem investigar. O juiz não investiga. Até na época da Lava Jato a gente ouvia muito. Não, o Sérgio Moro vai ter que investigar isso, investigar aquilo. A gente falava, meu Deus, as pessoas não estão falando. Né? Juiz não pode investigar. Juiz não pode abrir inquérito. Não existe isso no nosso sistema processual, que a gente chama de sistema acusatório. Essas funções de julgar, defender e acusar, elas incumbem a pessoas diferentes no processo. Então, de jeito nenhum, você pode fazer todas as coisas de um processo. De forma alguma. De forma alguma. A única coisa que um juiz pode fazer durante um inquérito, né, o sujeito está sendo investigado, tá, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. O juiz ele só vai atuar nesse inquérito se ele for provocado, ou seja, digamos que o Ministério Público peça uma prisão preventiva de um investigado. Aí sim, a prisão vai ser decretada por um juiz. Mas o juiz, ele atua segundo o princípio da inércia. Ou seja, ele só age quando provocado. Se ele não for provocado, ele é inerte. Ele fica do jeito que ele está. Ele não pode chutar a bola. O juiz, ele não dá início a processos ou a inquéritos. Ele simplesmente age quando é provocado. O juiz não manda fazer busca e apreensão? O juiz manda fazer busca e apreensão se ele foi provocado por alguém. Então, na verdade, não é o juiz que teve vontade de fazer uma busca e apreensão, não. Se a polícia pedir ou o Ministério Público pedir, ele vai apresentar uma petição ao juiz, nisso o juiz vai estar sendo provocado. Aí sim ele vai poder atuar. Ele só atua mediante provocação. O nosso sistema funciona assim. E esse é o sistema e sempre foi assim? Nunca foi diferente? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Continua sendo. Continua sendo. Mais ou menos. Isso foi o que eu aprendi na faculdade, é o que eu explico para os alunos e é o que eu estou explicando para você aqui agora. Se alguém faz diferente disso, aí eu já não me responsabilizo, Leda. Tá certo. Muito obrigada, Ludmila. Gosto muito de conversar com você, porque fica muito claro, né? Não sei se é a sua porção professora, mas não é? Conferencista, palestrante, que é, mas fica claro. Justamente. A coisa é bem simples, não tem muita dificuldade, não. Tá certo. Conversaremos outras vezes, se Deus quiser. Se Deus quiser. Te agradeço aí pelo convite, adorei. Eu agradeço a você por compartilhar com a gente seu conhecimento. Muito obrigada. Valeu. Beijão. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.